Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o colo da vontade divina na minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Acerca do conhecimento de nós mesmos. Esta manhã, o meu docíssimo Jesus quis fazer-me tocar com as minhas próprias mãos o meu nada. No momento em que se fez ver, as primeiras palavras que me dirigiu foram: quem sou eu e quem és tu? Nestas duas palavras, vi duas luzes imensas. Numa compreendia a Deus, na outra vi a minha miséria, o meu nada. Via-me não ser outra coisa que uma sombra, como aquele reflexo que faz o sol ao iluminar a terra, que depende do sol e que, passando a outros pontos, o reflexo termina de existir. Assim minha sombra, isto é, meu ser, depende do místico sol, Deus, e que em um simples instante pode desfazer essa sombra. O que dizer além de como deformei essa sombra que o Senhor me deu, não sendo sequer minha? Dá horror pensar, mal cheiroso, putrefacta, toda aguçada, e no entanto neste estado tão horrendo estava obrigada a estar diante de um Deus tão santo. Ó, como teria estado contente se me fora dado esconder-me nos mais obscuros abismos. Depois disto, Jesus me disse: o maior favor que posso fazer a uma alma é fazer-se conhecer a si mesma. O conhecimento de si e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas. Pois quanto te conheceres a ti mesma, outro tanto conhecerás a Deus. Muito maravilhoso, né? A alma que se conheceu a si mesma, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bem, esta sombra do seu ser transforma em Deus. E disto acontece que em Deus faz todas as suas operações. Acontece que a alma está em Deus e caminha junto a Ele, sem olhar, sem investigar, sem falar, em uma palavra como morta, porque conhecendo a fundo o seu nada, não se atreve a fazer nada por si mesma, senão que cegamente segue as operações do Verbo, da palavra de Deus, da verdade. Parece-me que a alma que se conhece a si mesma lhe acontece como a essas pessoas que vão em um transporte, que enquanto passam de lugar a outro, sem dar um passo por elas mesmas, fazem longas viagens. Mas tudo isso em virtude do transporte que as leva. Assim a alma entrando em Deus, como as pessoas no transporte, faz sublimes voos no caminho da perfeição. Mas conhecendo plenamente que não ela, senão em virtude daquele Deus bendito, que a leva em si mesmo, ó como o Senhor favorece, enriquece e concede as maiores graças à alma, que sabendo que não a si mesmo, mas tudo a Ele atribui. Ó alma que se conhece a si mesma, como é afortunada. Então é maravilhoso, esse trecho é muito importante, né? Tudo que Jesus está falando aqui. Interessante, né? Que no início ele fala assim que Jesus faz a gente tocar com as nossas próprias mãos o nosso nada. Isso é muito importante, porque tem que ser real. E se tocar com as próprias mãos, é aquilo ser verdadeiro. Você tem que se tocar, você tem que perceber aquilo, sabe? Tem que cair a ficha que você é um nada, que Deus é tudo, mas isso tem que ser assim, real, entendeu? Tem que ser algo real. Então, quando Deus permite, tudo que Ele permite acontecer na vida das pessoas, é para dar para elas essa oportunidade delas conhecer a si mesmas, delas tocar o seu próprio nada. É muito importante, entendeu? Porque senão a pessoa pode viver numa fantasia de que ela acha que ela é alguma coisa. Ela é aquela sombra, mas ela acha que ela se fez sozinha. Ela acha que ela se fez alguma coisa. Que ela que é inteligente, que ela que sabe, que ela que se faz um bem, é ela que está fazendo bem. Que é ela a responsável pela vida dela, né? Que tudo que acontece, se as pessoas elogiam ela, ela fica toda inchada.
né? Achando que ela é tudo aquilo mesmo, que foi ela que conquistou tudo, que ela que estudou, se esforçou, se dedicou, chegou lá. Tudo ela faz se engrandecendo, né? Crendo, né? Ficando nessa mentira. Crendo que alguma coisa. Então, quando Jesus permite os desapontamentos, as cruzes, as humilhações, as mortificações, é para justamente criar na pessoa um aborrecimento de si mesma. Então, ela vê que ela não é a última bolacha do pacote. É necessário isso acontecer. Ela perceber que o mundo não gira ao redor dela, que ela não é tipo a indispensável. Aí Deus pode permitir ela ser humilhada no trabalho, pode permitir assim alguém que mais valorizado do que ela, para ela perceber assim que ela não é aquela autossuficiência toda de que só ela sabe resolver tudo, entendeu? E ela lidar com situações que ela não sabe resolver. Pra ela ver assim o nada que ela é, o quanto ela é pequena, o quanto que ela não pode tudo, o quanto ela não alcança. Então, tudo que acontece na vida das pessoas, que Deus permite, as frustrações, as confusões, as humilhações, as contrariedades, são para criar na alma essa dor muito importante, porque isso chama o vazio, te mostra o seu vazio. Porque quando você lembra do seu vazio nessas horas de decepção, entendeu? Quando passa a consolação, é muito importante acontecer esses momentos em que o ser humano vê o vazio. O problema é que o ser humano tenta fugir desse vazio. Eu meditando assim o trecho enquanto eu tava indo, que hoje eu tive que sair cedo, tô desde cedo fora de casa, que eles marcaram, né? Eu consegui agendar uma visita na maternidade e essa visita, todo mundo que quiser, assim, né? As gestantes, quando estiver quase ganhando, assim, a partir de 37 semanas, assim, pode agendar essa visita na maternidade para conhecer como que funciona, tirar dúvida. Aí eu fui, sabe? Foi uma experiência muito boa, né? Ter ido. Mas enquanto eu tava indo para lá, aí eu fiquei meditando sobre essa realidade, né? Dessa parte aqui que Jesus está falando, sobre o conhecimento de si mesmo e o conhecimento de Deus, né? Como que as duas coisas andam juntas. Entendeu? E eu fiquei pensando, né? Meu Deus, o senhor fala que a gente é um oco que o senhor criou, né? Um oco para o senhor encher. Tudo é o senhor que faz em nós, não somos nós. Então, quando acontece, né, um desapontamento, quando acontece uma decepção, a pessoa sente na hora que ela não é suficiente, ela sente o vazio. Aí eu fiquei pensando assim, como que eu ouvi uma certa parte, né, da meditação de dia, né, que fala uma coisa muito importante, né, que não é assim, que Deus, né, fala que Deus é a nossa felicidade, Deus é a nossa felicidade. Mas não é assim, tipo, não é um pensamento assim, Deus é tudo que você tem, é tudo. Não é esse tipo de pensamento, mas é o entendimento de que Ele é o melhor, é a melhor parte, é o que realmente vale a pena, só Ele vale a pena, né? E a pessoa precisa passar por isso, porque quando ela está buscando as coisas desse mundo, ela sempre vai experimentar um cansaço, um vazio. Só que às vezes ela tenta fugir disso e preencher de novo, né? Fazendo de novo e de novo as mesmas coisas. Porque ela às vezes quer fugir dessa verdade. Mas já é ela vendo o vazio dela, né? Porque quando ela busca, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como a pessoa precisa compreender que aquilo que ela chama de felicidade não é felicidade, só traz aborrecimento, porque aí eu fiquei meditando. Uma pessoa muito rica, 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 ela não experimenta verdadeiramente a felicidade, né? Porque nunca nada vai preencher mesmo, só Deus preenche. Mas assim, ela vai ficar com aquele. Ela vai ter a riqueza, mas vai ter tanto incômodo, tanta dor de cabeça, tanta confusão, tanto medo de sair de casa, tendo que andar com segurança, tendo que vigiar seu dinheiro, fica sempre andando na rua assim, com medo de assalto, com medo de que alguém saiba dos patrimônios dela. Ainda mais se ela for muito famosa e conhecida, ela nunca mais vai ter liberdade. A pessoa faz uma viagem também, mas depois chega, sente de novo o vazio, o cansaço, aquele monte de coisa para lavar e arrumar e pôr no lugar. Aquela viagem só fica nas fotos, né? Aquilo passa, ela vai sentir aquele cansaço, não vai preencher. A pessoa que compra também, depois que pôs um guarda-roupa, a roupa, depois bate um vazio tão grande nela, assim, sabe? Aquele sentimento assim, sabe? Horrível.
E tudo isso é lá no fundo, nesse buraco que é no ser humano. E que às vezes ele tenta não pensar nisso, né? Ele tenta se preencher de várias formas, mas nunca. Tudo que ele buscar por prazer vai acabar. Vai ter um momento. Quando tem um momento que acaba, ela sente-se num abismo muito grande, né? Então, como são enganosas as coisas que hoje se são chamadas felicidade nesse mundo? Como que é enganoso isso? Então, e a pessoa precisa passar por essas decepções, ela precisa sentir com as próprias mãos esse nada, ela precisa sentir esse vazio, porque esse vazio é a compreensão mesmo da origem dela, do nada que ela é, mas ao mesmo tempo do quanto ela precisa de Deus. Então é muito importante, né? Tudo que Deus faz é de permitir o ser humano, né, passar justamente para produzir isso. Aí aqui ele fala assim, quem sou eu e quem és tu? Aí tem uma pergunta, né? E você, o que responderia para Jesus nessa pergunta? Quem sou eu e quem és tu? É uma pergunta muito forte, essa pergunta. Mas essa pergunta precisa tocar no seu coração, né? Porque Jesus está falando uma coisa muito importante na meditação, que a gente não pode simplesmente tratar o livro do céu, o tema, o que a gente está lendo, como algo assim que é importante na hora que você está lendo, mas depois aquilo não fica assim assimilado, fixo, aquela verdade não fica guardada no coração. Depois você esquece de novo e faz tudo errado, esquece aquilo que foi meditado, né? Aquilo que é importante, aquela mensagem principal, entendeu? Não é que você tem que decorar o capítulo, nada disso não, não é decorar. É compreender, é realmente comer aquilo, se alimentar daquilo, pegar a essência do que está ali sendo falado, né? Então, quando Jesus pergunta assim, quem sou eu e quem és tu? Essa compreensão precisa ser real, precisa ser assim algo que a gente leia o livro do céu e toma posse daquilo e nunca mais esquece o ensinamento dele. Como esse trecho é muito importante, né? Aí eu fiquei meditando também sobre isso, sobre a importância de valorizar essas palavras, de não ter assim pressa, de ter aquele carinho mesmo, né? De aquela coisa assim mesmo de valorizar, de entender que aquilo ali está te dando como um dom essas palavras e não é para ser lida de qualquer jeito e depois ser esquecida. É aquilo não penetrar, aquilo não ser assimilado de verdade, entendeu? Assimilar não é decorar, né? Mas fica guardado na sua alma quando você realmente dá valor, né? Então, quem somos nós, né? Quem sou eu e quem és tu? E é muito importante o que Jesus está falando aqui, ó. Eu anotei alguns pontos da meditação também. É, a verdade é que nós, como ele está falando, explicando a meditação, como a Luísa está falando aqui, eu não me pertenço, né? Sou apenas uma sombra e sou resultado do sol. É porque está batendo o sol ali que se dá uma sombra, né? Então é resultado do reflexo da luz. Ou seja, quem realmente existe, né? Quem realmente. Por que que eu existo? Né? Então, o que nós somos mesmo? Nós somos dele. Nós não somos donos de nós mesmos. Essa luz é muito importante. Nós não nos pertencemos de verdade. É a maior mentira quando o homem pensa que ele é Deus de si mesmo, que ele se pertence, e por ele se pertencer, ele tem que cuidar da sua própria vida do seu jeito, fazendo as suas escolhas, né? Ele tem que se reafirmar no mundo, ele precisa lutar pelo eu dele, e tem tanta coisa assim, trabalhando isso, né? O eu da pessoa. Então, ela tem que se impor na sociedade, ela tem que mostrar quem ela é. Ela sendo alguma coisa sem Deus, ela tem que mostrar quem ela é, com a personalidade dela, com os talentos dela. E ali ela fica num roubo danado, ela fica numa enganação tão grande, acreditando que toda conquista foi ela que chegou lá, que ela tem que se reafirmar como ser individual. Ela no mundo registrada com a sua impressão digital, né? E na verdade, verdadeira, todos nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus. Nós somos de Deus. E se nós somos de Deus, quem está realmente no controle de tudo é Ele. E se não fosse Ele, como falou, se o sol se retirar, a sombra já era a sombra. Então, se Ele se retirasse, não, então
A grande prova de que Deus existe, de que Ele é verdade, é porque nós também existimos. Então, quem fala que Deus não existe, está dizendo que Ele mesmo é uma mentira, que Ele mesmo não existe, que Ele é uma... Então, põe a mão lá no fogo para ver se não vai queimar. Porque se você não existe, você não precisa... Você é fora da matéria, você não vai se machucar, você, né? Você, na verdade, é uma invenção. Então, nada que está aqui pode te ferir, nada daqui pode atacar você. Você não existe, você é uma fantasia. Você atravessa a parede? Você atravessa a parede? Não. Então, assim, a prova de que Deus existe é a nossa própria existência, porque sem Deus não existiríamos. Não existe isso, a nossa realidade, a nossa vida sem Deus, entendeu? Então, assim, nós somos dele, nós somos para ele. Nós somos de Deus e não só somos de Deus, mas nós somos para Deus, em Deus. Então, olha qual que é realmente a nossa vida, qual que é o propósito da nossa vida mesmo. Nós somos, e nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus e somos para Deus. Então, nós não somos para nós mesmos, nós não somos para os nossos próprios planos pessoais sozinhos, nós não somos para nós, para o mundo, né? Nós não somos para essas coisas desse mundo, para o dinheiro, para a fama, para os vícios, nós não somos. E é muito triste, né? Que aí a Luísa fala, meu Deus, quanto que essa... Ela fala da sombra, né? Ela fala assim, quanto que essa sombra foi deformada. Como que pode? Eu já não sou nada e mesmo assim ainda sou capaz de além de não ser nada, ainda sou capaz de deformar, né? Em vez de entregar-me para Deus, né? Eu ainda sou capaz de destruir, porque Ele nos deu a liberdade. Então, nessa liberdade, o homem escolheu se deformar a partir do pecado. Então, é muito triste quando ela fala isso, né? O que dizer, além de como deformei essa sombra que o Senhor me deu, não sendo sequer minha, não sendo sequer nem minha, minha própria matéria, minha própria pessoa não é minha, né? Minha própria vida não é minha. Eu ainda sou capaz de, mesmo assim, querer ser dona de mim mesma, Deus de mim mesma e dizer para mim o que que é bom e o que que é ruim, e eu decidi escolher isso. Então, assim, dá horror pensar que é mal cheiroso por ter frata, toda aguçada. Então, olha para você ver a realidade do que se tornou o homem, deformando essa imagem, entendeu? Essa imagem que ele é, que era para ser. A verdade é que ele pertence a Deus, é para Deus, em Deus. Tudo que ele tem que fazer é em Deus, não é nele mesmo, sozinho. É em Deus, primeiro porque ele não faz nada, entendeu? Mas o que que é dessa deformidade, então? Já que a gente já não faz nada mesmo, Ruth. A mentalidade, a contaminação está nessa interpretação. A contaminação está vindo de dentro, da intenção do homem, do que ele está escolhendo, da motivação dele para fazer as coisas. Vem do interior, dessa vontade humana, do que ele está escolhendo. Vem da mentalidade dele. A mentalidade dele, porque a verdade é que ele não faz nada. Ele não pode mover um dedinho. Ele não pode acordar se Deus não dá para ele o sopro de vida diário. Ele não pode, o coração dele não bate. Se não for a permissão de Deus, nada funciona nesse mundo, se não for Deus. Essa é a verdade. Quem gira essa máquina toda não é nós, entendeu? Mas o mal está na visão do homem, que está distorcida, na interpretação que ele faz das coisas. Dele dizer, Deus não existe, quem existe sou eu, e eu que sou responsável pela minha vida. Se eu não correr atrás, Deus não vai fazer. Se eu que sou responsável por trazer o pão dentro de casa, eu que sou responsável por esse trabalho, eu que sou responsável pela minha família, eu que sou responsável aqui, acolá. Eu. É a contaminação, essa interpretação errada das coisas. Horrorosa, entendeu? E é muito sério isso. Então, quando Deus permite a gente sentir o nosso nada, nos deixa desapontado, Ele pode nos deixar parecer lerdo, ser passado para trás, ser enganado, porque isso, às vezes a pessoa se acha tão esperta, aí Deus permite ela ser enganada, né? Daí perceber assim, não sou eu que vejo tudo, eu não posso ver tudo, eu não posso ter olho para tudo, posso ser enganado qualquer hora. Então,
tantas situações que Deus deixa a pessoa desapontar, até se ela cair, tropeçar na rua. Às vezes a pessoa é tão metida, sabe? Né? Gosta de ser sempre bem vista pelas pessoas, admirada, aí vai, tropeça e cai no chão. Você acha que não é Deus não tá aí, não, né? Então, assim, Deus permite ela cair no chão para ela perceber assim, o quanto ela é pequena, sabe? O quanto assim, se não for Deus, ela cai, ela machuca, para ela perceber assim, o quanto ela é vulnerável, entendeu? Porque às vezes ela tá tão metida, assim, se achando tão poderosa, passa assim com o nariz lá em cima, perto das pessoas, né? E com aquela metideza toda. Aí Deus deixa ela dar uma escorregada, humilha ela, entendeu? Permite ela passar aquela vergonha ali. Para ela perceber assim que ela está sujeita, que ela é tão pequenininha que ela não pode ver um palmo à frente do nariz, uma pedra no caminho. O quanto ela está sujeita a uma situação, para ela perceber assim como ela é pequena, esse vazio, esse é muito importante porque traz para nós informações assim de quanto a gente é pequeno, né? Às vezes a pessoa pensa assim, eu sou responsável nesse trabalho por manter tudo em ordem. Eu que sou o chefe aqui. E de repente você é substituído, você pensa que você é insubstituível. Mas de repente a pessoa fica afastada do trabalho por algum motivo, ela não dá conta daquele trabalho. E quando ela vê uma outra pessoa entra, às vezes faz melhor do que ela. Aí ela vê assim o quanto ela é pequena, o quanto ela não é aquilo que ela construiu, né? Entendeu? Então, assim, é muito importante isso. Mas aí é uma informação para a pessoa buscar a verdade, mas ainda não é verdade, ela ainda não tocou com a mão porque ela tem que fazer essa experiência. Porque ela pode ainda se encher de si mesma e falar é implicância das pessoas, é perseguição, é inveja de mim. Então ela pode ainda continuar interpretando e ainda se vendo, se vendo, se vendo. Mas é uma forma dela começar a. Já é um sinal, já o nada, ela sentiu o gosto do nada dela. Ela sentiu na pele, né? Mas sem reflexão, sem conhecimento de Deus, não adianta. Entendeu? Sem essa busca, não adianta. Entendeu? Precisa fazer essa busca. Não adianta a pessoa só ter o desapontamento, não. Ela precisa fazer essa busca interior, né? Então assim, nós somos o oco que Deus criou para fazer maravilhas. Entendeu? Então, nós somos o oco. Então, não adianta também o conhecimento de si mesmo e não de Deus. É uma coisa, as duas andam de mãos dadas. Porque ela precisa ver o oco dela, ela precisa ver que ela não é tudo o que ela pensou, que ela não é a última bolacha do pacote. Ela precisa passar por tudo isso, ela precisa tocar o nada dela e a cruz, as mortificações são os melhores remédios para isso, entendeu? Porque dá um desabor danado, porque enquanto você acha que você é tudo, quando vem uma doença te derruba, você perde toda aquela energia que você tinha para essas coisas materiais que você buscava. A doença te derruba de uma forma que você às vezes nem consegue sair da cama. Aí você percebe assim, meu Deus, eu não consigo nem me mover mais. Tudo que eu fazia questão, que eu achava que o mundo girava, só girava se eu estivesse lá. Eu não tô lá agora e não tá girando. Então quem é que tá fazendo girar o mundo? Sou eu que faço girar nada. Entendeu? Não é eu, foi uma ilusão minha, achando que era eu. Então é muito importante, mas ele tem que vir acompanhado do conhecimento da busca por Deus. São oportunidades que Deus dá para que a pessoa possa se acender, buscar algo maior, né? Começar a perceber a verdade, né? Então nós somos esse oco, tá? Esse nada, mas nós não somos só esse oco. Nós somos para ser para Deus em Deus. Então, para Ele habitar em nós e fazer coisas grandiosas dentro de nós. É isso que Ele quer, entendeu? O problema é que na liberdade o homem quis se encher de outras coisas e se deformou, porque aí entrou os vícios, entrou o amor ao dinheiro, entrou as paixões e deixa o homem horroroso, feioso, igual a essas imagens das almas no purgatório aí, parecendo bicho, macaco, metade pessoa, metade não sei o que, né? Então, se ele pudesse ver a própria alma, ele se assustaria. Aquilo que ele chegou aí fora da imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Então, o homem tem um desejo de felicidade. Ele tem o desejo de felicidade, mas ele acha que é a riqueza que vai trazer isso.
Ele tá na enganação. Ele é tão mentiroso, essa coisa da riqueza, que eu fico assim, meu Deus, como que pode, né? Eu tava vendo um filme que achei um absurdo, né? Parecia que era bonito o filme, mas meio que chegou na mensagem final, meio que o dinheiro ainda continua reinando de uma forma mais sutil, né? Porque o filme relatava, assim, a realidade de um pastor e uma realidade de uma serva, né? Que ia na igreja desse pastor. E eles pregavam só prosperidade mesmo, daquele jeito mais carado mesmo. Tipo assim, se seu dízimo não for acima de tanto, Deus não vai te abençoar. Eram umas coisas bem pesadas assim mesmo, mas trazia a realidade que a gente vê nas igrejas mesmo. Se seu dízimo não for tanto, Deus não vai te abençoar. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí aquelas pessoas ali, aí mostrava uma hipocrisia que aquelas pessoas viviam, porque ali você conseguia ver no filme também como que era, o que estava acontecendo na cabeça dos fiéis, como que os fiéis eram hipócritas também. Porque ali na igreja eles ficavam só fazendo campanha para conseguir riqueza, ser bem-sucedido e nos melhores empregos possíveis. E só dava dinheiro com o interesse de ganhar. E depois mostrava a vida pessoal deles no filme, né? E a vida pessoal deles envolvia prostituição. Então eles viviam uma vida dupla. Enquanto estava na igreja, falava que era santo. Eles falavam que era salvo. Quem não era da igreja não era salvo. Aí você vê como que é a mentalidade dessas pessoas. É assustador. Eu falei, meu Deus, assistir esse filme, você assiste muita coisa da alma mesmo. Como que eles eram hipócritas? Porque eles achavam que só aceitando Jesus e estando ali dando dízimo, já era o pagamento. Mas eles não amavam a Deus, eles não conheciam a Deus e eles se achavam demais. Eles se achavam muito merecedores por eles mesmos, porque estava dando não sei quanto para Deus. Assim, tem a culpa do pastor, né? Que fez a cabeça daquelas pessoas, atraiu elas pelo dinheiro, pelo glamour. A igreja oferecia todo um glamour, as pessoas cantando, parecendo show, aquela coisa assim, bem para atrair mesmo. Eles fazem muito isso mesmo, eles usam muito essa parte forte da arte. É muito forte esse investimento, justamente para atrair mais fiéis, mas o homem nunca falava de Deus, do pecado, e falava, não vou falar de pecado, não, isso aí vai magoar as pessoas. Eu tô aqui para ensinar elas a prosperar. Ele aprendeu assim do pai dele e ele se tornou pastor e fez a mesma coisa. E as pessoas que estavam ali viviam prostituição, mentira, fofoca diversa, uma vida assim totalmente miserável, totalmente mentirosa, né? E a mulher que era a principal do filme se sentia muito, muito, muito merecedora. E ela caiu no fundo do poço. Ela caiu no fundo do poço e apareceu uma pessoa para ajudar ela, entendeu? Mas essa pessoa também que veio ajudar ela, mostrando para ela o quanto ela vivia na hipocrisia, meio que ele ajudou ela materialmente, né? Ele ajudou ela a usar a inteligência dela para conseguir o dinheiro de uma forma em que envolve o trabalho dela, não envolve só ir lá pagar promessa, dar dízimo para conseguir as coisas. Envolvia ela usar a inteligência dela e fazer aquilo que ela sabia fazer bem feito. Então o filme foi mais para essa mensagem, né? De você, para encurtar, para mim não ficar falando tudo. O filme, esse outro rapaz que entrou no filme era irmão desse pastor errado. Meio que corrigiu o irmão dele, e o irmão dele no final pediu desculpa pelo que fez pela igreja, chorou, pegou do dinheiro da igreja, ajudou os que mais precisavam lá dentro, que estava passando necessidade já, porque estava dando tudo pro pastor. Então ele deu o dinheiro para essas pessoas que estavam passando necessidade. Parecia que ia terminar muito bonito, assim, de uma verdade, de uma mudança. Mas aí no final esse outro irmão, que estava ensinando essa mulher a prosperar de um jeito assim, em que envolve o trabalho dela, sem ficar usando de Deus para isso, mas meio que esse outro irmão se aliou a essa igreja, que o pastor arrependido falou que seria uma igreja diferenciada, que ia realmente ensinar a palavra de Deus, que ia se preocupar com as almas. Mas aí meio que os dois juntos fizeram parceria diferente na igreja. No final, a igreja seria uma igreja assim, que ia se chamar Semear. E nessa igreja, o propósito deles era ensinar a prosperidade, mas dentro da palavra de Deus, dentro das pessoas andar na linha. Meio que ficou ainda de um jeito sutil a idolatria ao dinheiro, no final das contas. Tirou o dinheiro de um jeito escancarado, aquela mensagem escancarada, mas no final eles ainda atribuem que há uma pregação em que eles
iam ensinar as pessoas a andar na linha, na linha, na linha, mas ao mesmo tempo ainda buscar, ou seja, ia fazer as pessoas ainda olhar para a terra, para a terra, para a terra, continuar olhando para a terra. Então assim, aí eu falei, ai meu Deus, mas deu elas por elas, eu não sei nem qual que é pior. Meu Deus do céu, o que que o senhor tá mostrando com isso? Porque esse filme eu não sei nem qual que cor, sinceramente, eu não sei se o pior é o escancarado, que pelo menos todo mundo sabe o que que tá pregando ali, então o que tá buscando é sem vergonha também, porque tá muito na cara dura, que ali não tem evangelho nenhum. Você é esse agora mais sutil, não é mais fácil enganar agora, não é mais fácil enganar agora, mas é a realidade que a gente tá vendo, gente. Os coaches, os... Essa é a realidade do homem olhar para a terra. E no filme passou muito aquela mensagem assim, de que a bênção de Deus é tirar a cruz, né? Que a bênção de Deus é te dar prosperidade, te fazer crescer financeiramente, fazer... Então assim, e que essa é a felicidade que no final, ele falou assim para essa mulher, ele até casou com essa moça, esse cara que ajudou ela. Ele falou assim para ela, olha como nós somos abençoados, felizes, e ela falando das conquistas profissional dela, então era só material, material. Então essa era a felicidade que essas pessoas enxergam, e mesmo estando dentro da igreja, elas não estão buscando realmente a Deus. Elas estão buscando ganhar coisas de Deus. Então, por que como precisa tocar o seu nada? É justamente porque aqui no trecho, ó, continuando no trecho, vai estar falando sobre isso, ó. Pegar aqui. Parece que a alma que se conhece a si mesma, lhe acontece como essas pessoas que vão em um transporte, que enquanto passa de um lugar a outro, sem dar um passo por elas mesmas, fazem longas viagens, mas tudo isso em virtude do transporte que as leva. Assim, a alma entrando em Deus, como as pessoas no transporte, faz sublimes voos no caminho da perfeição, mas conhecendo plenamente que não ela, senão em virtude daquele Deus bendito que a leva em si mesmo. Ó, como o Senhor favorece, enriquece, concede as maiores graças à alma que, sabendo que não a si mesmo, mas tudo a ele atribui. Ó, alma que conhece a si mesmo, como é afortunada. Então, eu acho, não sei se foi essa parte aqui que eu vi, mas é que a pessoa não quer mais nada. Ela não quer mais nada a não ser Deus. E não vendo Deus como assim, é porque é a única coisa que tem de verdade. Não é desse jeito, como se fosse assim. Não, é porque ela vê assim que é o que vale a pena, que essa é a maior fortuna que está falando aqui no final. Essa é a maior riqueza que realmente vale a pena. É o que realmente vale a pena. As outras coisas, só aborrecimento, só cansaço. A pessoa que tem muita coisa não dorme. Está sempre ocupada em perder tudo. Foi falado disso nos trechos passados aí. Entendeu? A pessoa fica preocupada, né? Em adquirir mais riquezas e fica sempre temendo perdê-las, né? Então, assim, a pessoa está sempre cansada, a pessoa não descansa, a pessoa não tem liberdade. Então, não tem coisa melhor, né, do que a pessoa desapegar de tudo isso, né? Mas para ela desapegar de tudo isso, é muito importante ela passar por essas provas, essas decepções, para ela perceber mesmo, entendeu? Que nada disso é o que realmente vai preencher. Então é muito importante o que Deus faz quando permite a pessoa passar por essas realidades, né? Então é muito sério isso que ele está falando aqui, mas é o conhecimento de si mesmo e o conhecimento de Deus. Porque também não existe conhecimento, Ruth, existe o conhecimento de Deus sem conhecer a si mesmo? Não, porque Deus não tira a nossa pessoa da jogada. Porque porque nunca foi feito para o homem conhecer Deus e anular a própria existência, no sentido assim de nós não vivemos o quietismo, nós não vivemos uma realidade em que a nossa vida fica apagada e a gente não vê Deus na nossa vida, não vê Deus nos acontecimentos da nossa vida, que a nossa vida aqui, ela não tem nenhuma resposta no divino, que ela é só uma vida assim, não precisa preocupar, é só mesmo comer, viver, e Deus não está aqui, Deus não está aqui, Ele está distante, você tem que ficar com a cabeça lá na imaginação ou buscando o conhecimento, senão a gente viveria teoria, entendeu? A gente viveria teoria. Então, a gente só descobre mais a Deus, a gente tem que fazer esse caminho do conhecimento de nós mesmos, sabe por quê? Porque não foi feito para uma realidade assim que é só Deus e sem o homem. É Deus no homem, é Deus habitando no homem.
É Deus nessa vida também. É Deus nessa vida, e nessa vida você já experimenta o que é a eternidade. Mas passa por essa nossa vida, pela matéria nossa. A nossa vida, a nossa pessoa nos fala sobre Deus, então não tem como ignorar isso. Nos fala sobre Deus, então não tem como ignorar essa realidade. Então não é assim só conhecer a Deus, mas aí na sua vida você não vê ligação nenhuma com Deus, você não vê Ele próximo, então fica só no seu intelecto, só na sua mente, né? Senão você vai ler, vai estudar, vai ler, vai estudar, mas na sua pessoa você não vê assim ligação nenhuma com você, com Deus. Você não consegue fazer nenhuma ligação da sua vida com Deus e nem consegue e acha que Deus também não tem nada para dizer da sua vida, que não tem nenhuma ligação, que Ele não está aí, que Ele não está nem aí, é só terra, é só ser humano e pronto. Não é esse conhecimento que Deus traz dele, porque o homem já entendeu muita coisa sobre Deus nesse sentido. Deus é onipresente, onividente, onisciente, criador do céu e da terra. Mas isso não está dando honra para Deus, não, porque ele fica dizendo que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Mas ele, na prática, não vê essa experiência com Deus na própria vida. Ele não vê que Deus quer falar com ele, que Deus fala com ele, que Deus fala nas situações da vida dele, que Deus quer uma intimidade com ele. Então ele acha que as coisas assim só tem que responder de uma forma natural. Tá, eu tenho que ir ali. O que Deus tem a ver com isso, né? Eu tenho que ir ali fazer meu serviço. Deus não tem nada para dizer desse meu serviço. Aí ela vai começar a achar que existe duas existências. Existe um momento que é ela sem Deus, só ela mesma existindo, sozinha e fazendo as coisas. E tem um momento que ela vai até Deus, que é na igreja, que é no momento de oração. Então ela vai ficar vivendo uma vida assim, dividida. Ela não vai ver Deus nessa... E não é essa a verdade. A verdade é que as duas coisas andam juntas. O conhecimento de si e o conhecimento de Deus. E é muito... E a gente vive dessa forma. Se a gente for ver o que Deus faz na nossa vida, a gente percebe que as duas coisas andam juntas. O conhecimento de si e o conhecimento de Deus. Andam de mãos dadas de verdade. Porque se eu falasse assim, gente, eu conheço Deus, gente. Eu li o livro do céu aqui, gente. Olha o que Deus está falando aqui. Que nós temos que viver no abandono. Não pensar em nós mesmos, gente. Olha que lindo que Deus está falando aqui. Olha que bonita essas palavras. Então assim é Deus, né? Já sei tudo de Deus, já tenho posse dele, tudo. Aí acontece essas coisas na minha vida, a pessoa fala, mas e na sua vida? Onde está Deus? Aí você conta a experiência, a pessoa pergunta se você, aonde está Deus aí? Você não sei. Não sei. Eu só pensei isso e fiz isso. Foi você que pensou? Foi você que fez? Ué, eu que fui lá e falei com a pessoa. Fui eu lá que não sei, foi onde lá e fiz tal coisa, né? E não sei o que, né? Então, assim, a pessoa não vai... Aí você fala assim, então ela conhece Deus. Não conhece. Então, quem fica muito só na doutrina, na teoria, não conhece de verdade, porque a experiência passa pela vida, porque aqui está falando que tem que tocar com as mãos. Então, a experiência de Deus passa pela essa via humana, passa pela nossa vida, porque ela é de Deus, porque nós somos esse oco que Deus preenche, Deus quer habitar em nós. Essa é a realidade que tem que se abrir a igreja, de que Deus quer habitar nos seres humanos, do ser humano começar a ver também essa realidade de Deus nele, entendeu? E tem que conhecer o nada dele para perceber que nunca foi ele que viveu e que fez alguma coisa. Nunca foi ele que pensou, não fui eu que, igual foi falado no estudo passado, a pessoa fala assim, é eu que fiz. Se eu não chorasse, não me daria de mamar. Se na escola eu não pedisse comida, não me daria comida. Se eu não reclamasse dos meus direitos, não daria os meus direitos. Eu lutei por minha vida toda. Cadê Deus nisso? Deus esqueceu de mim. Eu que tive que comprar as brigas. Eu que tive que lutar pela minha sobrevivência. Eu que tive que mostrar, gente, eu tô aqui, eu existo, eu preciso de cuidado. Eu que tive que chorar, porque quem não chora não mama. Aí o conhecimento de Deus, né? O conhecimento de si mesma vai mostrar para ela que ela nunca fez nada sozinha. E o conhecimento de Deus é para ela perceber assim, foi Deus criatura em você. Foi Deus que usou sua inteligência, que moveu a sua inteligência para chorar e pedir o alimento. Foi Deus que te fez lembrar daquele seu direito que você tinha que ir lá reclamar. Mas foi Deus que te deu essa ousadia para ir lá. Foi Deus que te encorajou para ir resolver.
Foi Deus que abriu sua mente na hora e te deu aquilo. Você não teria essa inteligência, essa capacidade, essa força. Quem te deu força para ir fazer alguma coisa foi Deus. Quem te deu boca para falar foi Deus. Quem te moveu para falar foi Deus. Aí a pessoa vai começar a perceber que nunca é ela que está existindo de verdade. Que é um Deus que está existindo, que é um Deus que está fazendo as coisas. Então isso é muito importante, né? Mas é Deus usando dela, na vida dela, porque senão, o que pode acontecer se a gente falar, mas eu conheço Deus, mas não tem nada a ver a minha pessoa? Você vai ficar no mundo das ideias, na fantasia, vai ficar lá admirando Jesus, na redenção, tudo que Jesus fez, mas a vida é de Jesus. Mas não vai ver conexão com a sua vida. Aí hoje, na sua vida, na sua humanidade, não presta, né? Deus não quer, não é Deus, Deus só existiu lá. Hoje não existe mais. E não existe agora, nesse momento onde você está, usando de você. Então, as duas coisas têm que estar juntas. Por isso que a vida prática é o conhecimento de nós mesmos para a gente se esvaziar. Entendeu? Porque quando a gente sabe que é Deus, a gente não fica querendo mover nada do nosso próprio gosto. Porque a gente, sabe por quê? Quando o homem quer mover as coisas, é porque ele é desesperado. Ele acha que se ele não fizer, ninguém vai fazer por ele. Ele acha que ele é o responsável por criar a realidade futura. Ele que tem que produzir aquilo, senão não acontece. Se eu não lutar por mim mesmo, as coisas não vão acontecer. Então, se eu não lutar pelo alimento do amanhã, esse alimento não vem. Eu. Então ele fica desesperado, aí fica preocupado com o futuro. Ele fica preocupado, meu Deus, o que eu vou fazer daqui pra frente? Meu Deus, então a pessoa vive assim, sabe? Nessa realidade e nunca descansa. E aqui tá dando exemplo do trem, né? Da viagem de trem, que você vai e é levado. Porque na verdade, quem tá no controle de tudo é Deus. A imagem que me vem assim é de uma pessoa assim, na mão de Deus, tá na mão de Deus, mas ela não consegue ficar sossegada. Ela tá agitada, agitada, e Deus vê ela se debatendo. Ah, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas o controle tá na mão de Deus, ele tá na mão de Deus o tempo todo. E ele tá desesperado, não se rende, não percebe, né? A pessoa fica se debatendo, buscando tantas coisas. Mas está na mão de Deus, sabe? Então, assim, é uma coisa assim muito ilógica, enganosa. O homem tende a olhar para si mesmo e crescer alguma coisa e achar que ele que tem o controle de tudo, entendeu? Mas quando você vive esse abandono em Deus, você não fica pensando no que você já tem que falar daqui uns 2 dias. Você não sabe, você sabe o seguinte, quando eu falar, ele que vai me conduzir a falar, né? Hoje a moça perguntou assim para mim, nós fizemos uma reunião com a médica, foi muito bom, porque eu fiz pergunta demais, deu para fazer as perguntas mesmo, falei, né? Aproveitar a oportunidade, né? Tirar as dúvidas sobre essa questão da maternidade, como que funciona, sobre o parto, né? Fui tirando muitas dúvidas, eles deixaram muito claro, ficou muito mais claro agora, né? A médica deixou muito claro para mim, assim, que é tudo monitorado, né? A gestante não é largada, né? Tudo acompanhado bonitinho. Explicou como que acontece, como que é esse processo. E falou assim, aí eu perguntei para ela, tá? Mas se passar de 40 semanas, tem um limite. Ela falou assim que o limite seria até entrando em 41 semanas. Era o limite. E eu perguntei se acontecer do corpo não dar nenhum sinal quando chegar esse tempo. E como que fica? Aí tem a questão do parto induzido. Aí eu perguntei para ela assim, se a pessoa não quiser o parto induzido e optar pelo cesariana. Aí ela deixou claro que por mais que a política da Unimed, né, é incentivar, em parceria lá com a OMS, é incentivar o parto natural. O máximo que puder levar o parto natural. Mas ela falou assim que mesmo assim, a escolha sempre é da mãe, da mulher.
Se depois ver que não tem como, né, eles vão por cesárea. Se de repente tiver caminhando para o normal, mas algo acontecer e não ter como ser normal, eles vão por cesariana. E se de repente também nessa realidade que eu perguntei para ela de acontecer, de não evoluir, e a mãe, né, já não pode esperar mais, e não evoluir nenhum sinal, nada, se a mãe disser parto cesariano e parto cesariano. Então deixou bem claro, sim, que respeita, sim, né, sempre a escolha da gestante quanto à medicação, tudo também. Né? Eles não ficam injetando remédio na pessoa sem consentimento dela, não. E foi tirando várias dúvidas, né, sobre o acompanhamento que é feito lá, é tudo monitorado, a quantidade de líquido amniótico, tudo vai sendo assim, monitorado enquanto a pessoa está em trabalho de parto, esperando as contrações, mas é monitorado o bebezinho, se ele vê que o bebê está ficando fraco e que não está evoluindo o parto, já corre para cesariana, não é uma coisa assim largada, jogada, que te manda embora e te deixa, sabe? Não é não, é tudo muito, falar que é uma equipe muito grande. Então, assim, é uma equipe muito completa. Aí eu fiquei bem assim, mais tranquila, sabe? Só que aí a moça me fez uma pergunta que eu não soube responder. Que eu não quero nada, né? Tá no controle de Deus, né? Ela fez uma pergunta assim, aí, você vai querer normal ou cesariana? Entendeu? Eu falei com ela assim, vai depender do que acontecer mesmo. Porque eu vou entender claramente, né? Que se o negócio não evoluir para normal, é cesariana. Eu falei com ela, olha, se passar do tempo previsto, que não pode passar e não tiver nenhum sinal de que tem que ser normal, eu prever, aí sim, é cesariano, foi o que eu falei. Porque as coisas, as circunstâncias, é Deus mesmo que vai conduzir, é esse trem que tá falando. Então, assim, se eu sei que ele que vai conduzir, é claro que ele também usa nós, tá? Porque quando ele te move para perguntar, quando ele te move para falar, chega uma hora que a pessoa, você tá assim, na situação assim, vamos supor, eu tô lá com 40 semanas, não sei quanto lá. E nada. E aí, mãe? Então o que eu falar é Deus. Eu entendo assim, né? Mas assim, a questão é, você não fica também tão, sabe, eu abandono, sabe? Porque se você sabe que só existe Deus, né? E que você é a sombra, né? Que só existe por causa desse sol. E então, se você existe porque Deus existe, né? Então, se você sabe que tudo está no comando de Deus, você não tem motivo para não pôr a cabeça no travesseiro e descansar. Quem hoje Aí você claramente sabe quem vive de fé e quem tem Deus e quem não tem. Porque se a pessoa não põe, não coloca a cabeça no travesseiro e não descansa, preocupada, agitada com o que pode perder, com o que tem que fazer no outro dia, com tantas coisas que ela acha que ela tem que fazer, ela está se vendo como a responsável. Ela não está vendo que é Deus. Mas se você sabe que tudo é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus a cada minuto, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Entendeu? É, não somos nós mesmos, somos dele. Estamos na mão dele, nós somos dele. Então a gente sabe que ele cuida de nós. Então a gente sabe que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, Ruth, tem situações que são ruins. Tem. Mas também tem um propósito em Deus por você ter passado aquilo. Tem uma resposta em Deus. Tem um para quê em Deus, né? Tem uma finalidade de uma humilhação, de uma contrariedade que você passa. Deus está forjando seu caráter. Deus está trabalhando em você alguma coisa importante. Nada é por acaso. As humilhações, essas coisas, tem um para quê na sua vida também, em direção ao que você está vivendo. As circunstâncias, as pessoas que você está vivendo. As reparações que você vive em direção às próprias pessoas da sua vida. Entendeu? Então, é nessa vida. Então, assim, é Deus em você. É Deus vivendo em você. Então, não anula a sua pessoa, porque você é a matéria. A sua vida é a matéria. Por isso que a gente não existe esse conhecimento de si mesmo e conhecimento de Deus e tirar você da jogada, né? As duas coisas, uma encaminha para a outra. Porque quando Deus nos corrige, eu estava meditando assim também. Como que é interessante, né? O que que a correção de Deus, o que que a verdade faz dentro de nós? Porque ela traz um certo desgosto de nós mesmos,
Porque se você naquele momento estava se vendo, eu fazendo algo, eu sendo algo, tipo, você está se vendo você naquele momento, né? A sombra é tipo a pessoa olha para a sombra em vez de olhar para o sol, né? Aí ela acha que a sombra que é. O sol é o resultado da sombra, né? O sol que depende da sombra, né? E não a sombra do sol. Ela tá olhando para a sombra que é ela. Então, aí Deus dá um chacoalhão, né? Pela verdade. Produz um desapontamento muito grande. Precisa tocar com a mão nada. Aí a gente vê, nossa, como eu sou um nada, eu não posso confiar em mim mesma. Como que, se eu olhar para mim mesma, eu tenho tendência a desviar-me de Deus, a me deformar, né? Mas ao mesmo tempo, né, você vê e olha para a luz, a verdade. É a luz, ela é a realidade. A verdade de Deus, o verbo é a realidade. Ele é a realidade. Então você olha também para ele. Então, aquele desapontamento, aquele vazio é para espaço para se encher mais de Deus. Então, aquela verdade consegue penetrar muito mais forte e firmar ali dentro, te estender dentro de você. Deus consegue se estender dentro de você. Então, precisa desse processo do ser humano se abaixar, do ser humano arredar, sair fora, né? Para Deus entrar. Precisa desse momento. Em vez dele se encher de si mesmo, ele, na hora que vem uma realidade de uma correção, qualquer realidade assim, de humilhação, você na hora percebe, você sente um certo ódio, nojo, repugnância de querer ser alguma coisa. Você sente igual a Luísa, fica olhando para aquela sombra e falando, ai, que horror deformar sua imagem, que horror, olha que nojento que é o ser humano quando ele quer ser alguma coisa. Olha que nojo, olha isso, né? Tal, aquela coisa repugnante, putrefata, como ela tá falando ali, é feio mesmo, você sente nojo. Você sente um certo ódio, ranço de pensar em si mesma, de querer ser alguma coisa. E isso, essa dor, esse elemento é importante para entrar Deus. Não adianta ficar chorando ali, não. Ai, meu Deus, eu sou feia. Isso não. Ai, tô toda resignada diante de Deus agora, que eu tô chorando aqui pelas minhas misérias. Não adianta. Aí entra o espaço da verdade, do que Deus é, porque você é em Deus. E o que que você é para ser em Deus? Então você vê a verdade de direção, o que Deus está falando. Então a palavra de Deus é que fica. Aí você fica com aquela verdade que foi dita. Então é assim que Deus quer, é assim que Ele pensa, é assim que Ele quer que eu entenda. É isso mesmo. Aí você vai sentir a verdadeira felicidade. Aí você vai sentir uma felicidade muito grande, né? Quando você aceita a verdade e obedece, pega essa verdade mesmo e come ela. Quando você, assim, sabe, agarra essa verdade. E ela penetra profundamente dentro de você. E aí você sente uma felicidade. Eu estava falando assim, meu Deus do céu, quanta é diferente o ganhar aqui na Terra, quanto essa fortuna que o senhor está falando. Como que é diferente uma coisa da outra? Como que é diferente ter a sua presença e as coisas materiais não preenchem? É muito cansativo. Então, a gente nem consegue mais, às vezes, assim, entender, né? Porque, assim, a gente se sentia assim, pelo menos eu sentia assim, comprava as coisas, chegava lá da internet, eu comprava, mas depois dava um vazio. Tipo assim, é tão uma coisa que passa tão rápido e depois a gente se sente horrível às vezes, triste, não preenche. E como que a verdade, como que a palavra de Deus, como essa presença de Deus tem esse poder de deixar a gente assim, gente, é uma felicidade que às vezes a gente sente assim, parece que a gente tá chorando por dentro. É uma paz, é uma alegria, e a gente sofre porque a gente queria também que as outras pessoas experimentassem isso, porque isso é real. O que elas estão chamando de realidade, o que está nas propagandas, o que está na televisão, o que está nos filmes, o que está nas publicidades, não é verdadeiro, não é genuíno, não é uma coisa temporária demais e que deixa a pessoa presa, presa, presa.
Mas a felicidade que a gente tem com essas verdades, o que Deus faz dentro de nós, o que é essa presença de Deus, não tem coisa mais maravilhosa. É horrível ver Deus de longe. E quando a gente descobre que sempre esteve perto, que a gente não move um dedinho se não for Ele, quando a gente vai descobrindo o amor dele, o que ele pensa das coisas, o que ele tem a dizer sobre tudo. E quando a gente percebe assim que ele não está afastado da nossa realidade, ao contrário, ele é a nossa realidade. Deus é a nossa realidade. Quando a gente vai percebendo essa presença dele tão forte dentro de nós, é como realmente entrar nesse trem e ir embora. Nada te prende mais. Nada te prende mais. É a verdadeira liberdade. Tudo você tem com liberdade. Porque você pode ter a sua casa. Você pode ter o seu trabalho. Você tem seu marido, seus filhos. Mas não é diferente. Você está entendendo? Porque enquanto você acha que você que é responsável por segurar o seu marido dentro de casa, você que é responsável por manter seus filhos, você vive sempre triste, perturbada, preocupada, com medo, com medo, com medo, com medo, com medo, e amarrada a essas coisas. Mas quando você percebe que você é um nada, que não sou eu a responsável, se eu pensar assim, eu sou a última bolacha do pacote, e a felicidade do meu marido depende de mim, eu posso morrer amanhã. E Deus pode continuar. E Deus, quem vai continuar se eu sair? Aquela pessoa vai continuar vivendo. Não sou eu que faço ela levantar da cama e viver. Não sou eu o motivo da vida dela. É Deus. E se ela diz para mim que me é feliz comigo, ela está sendo feliz por causa de Deus em mim, que está amando ela. Nem sou eu que só posso fazer isso. Se eu posso dar qualquer amor, não é eu que estou dando esse amor, é Deus. E Deus pode usar de outra pessoa se faltar a minha pessoa. Então, você não é a última bolacha do pacote. Quem realmente é eterno? Quem não passa? Quem realmente fica? É Deus. Então, é uma coisa assim que dá tanta felicidade, assim, a presença dele, né? Que a gente poderia ficar falando, 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 falando. É tão real, é tão assim, tangível. É uma coisa que você pega, não é imaginação. Eu não tô aqui falando de fantasia. Eu tô falando de realidade, daquilo que eu já tô experimentando. Entendeu? Porque aquela segurança que você sente de confiar tudo nas mãos dele, né? E de que ele que direciona tudo na sua vida, que ele que encaminha tudo, né? Que ele cuida quando você se abandona, igual hoje, por exemplo. Foi uma providência eu ter conseguido ir nesse hospital, porque foi uma pessoa que desistiu, foi uma desistência que teve e eu consegui a vaga, porque a moça falou que não teria mais vaga nesse ano para fazer essa visita. E Deus quis dar esse consolo para acalmar, porque foi bom falar com a médica, foi bom perceber, ver o hospital, ver tudo como que é feito. Você vê assim que é uma coisa que Deus preparou, um carinho que ele preparou, mas eu precisei abandonar-me primeiro. Abandonar-me de tudo, né? Fazer aquela experiência de entregar, Senhor, seja feita a sua vontade. E depois ele vai e proporciona esse momento. Foi bom para o meu marido também, ele ficou muito satisfeito. A visita foi muito boa, né? Teve outros casais lá também. Conhecemos, né? Toda a área lá da maternidade, toda a equipe lá, né? Então, assim, são coisas assim, sabe? Que você vai percebendo como que ele cuida, né? Como que ele te acalma, né? Como que ele te consola, como que ele fala, filha, tá tudo meu controle, né? Então, assim, foi ele que providenciou ter esse horário, ter essa disposição. Foi ele que proporcionou isso, entendeu? Então, assim, é tudo feito no tempo dele, do jeito dele. E você realmente está nessa estação, nesse trem mesmo. E cada dia é um novo, né? E não é só, é nos momentos de alegria, é nas dores também, porque tudo tem um propósito. Tudo tem um para quê, né? Tudo tem uma reparação, né? Então, assim, você não tem o que temer, sabe? É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Então, quando a gente vê as pessoas da nossa família mesmo se debatendo, eu tenho um irmão que está muito deprimido, a outra irmã também, os dois irmãos mais novos, a gente vê a pessoa se debatendo, se debatendo, se debatendo, e parece que o que a gente fala não consola elas, porque elas não tomam posse daquilo.
Elas ainda continuam pensando assim, é o médico que vai resolver, deve ter algum tratamento que faça isso sumir. Elas não querem, elas não querem elas mesmas também lutarem. Tudo elas querem sim depender de algo que dê uma solução mágica para elas. A gente sofre muito, né? A gente se move porque quando você tem a força de Deus, ele te move, você sabe que ele está ali, né, te incentivando, levanta, filho, vai, faz. Eu estou com você, você tem um Deus assim. Essas pessoas parecem assim que perderam a força, a energia, a vida. E quando você vê isso, você fica sofrendo, né? Você sofre, né, essa dor de saber que, meu Deus, Deus está na vida delas. Como assim? Sabe? Elas não. Se elas estão vivas, é Deus, né? Deus está ali na vida delas. Como assim? Elas confiam mais em um remédio. Se o remédio chegar também até elas, foi Deus. Se mandar um psicólogo, foi Deus, né? Mas é tão complicado. É como se a pessoa assim, vivesse assim, sem alma. É assustador, entendeu? Sem alma, sem luz. E às vezes não quer também a luz, sabe? É muito triste. E aí a gente sente essa felicidade e quer que todo mundo sinta. Então a gente oferece, pede e sofre a dor do próprio Deus, porque é o próprio estado da divina vontade na terra. Porque a realidade é Deus está falando, eu que estou aqui, filho, é eu, oi, fulano, estou aqui, você está aí sofrendo, se debatendo, eu estou aqui. Oi, lembra do que eu te falei por meio daquela pessoa? Oi. Tenta chamar a atenção dela de alguma forma. E ela fica se debatendo, se debatendo, se debatendo, se debatendo, se debatendo. Entendeu? É difícil, é a liberdade. Mas isso traz sofrimento. Não quer dizer que o pai dá liberdade para o filho e não sofre. E a gente sente a dor dele, né? Porque a gente sabe, experimenta essa vida, sente essa paz, sabe que essa paz é para todos, sabe que essa paz é real, ela é palpável, ela é a verdadeira. Porque fala, né? A paz é a confirmação pura de Deus. Então, assim, a gente sabe que é real, sabe que as outras coisas dessa terra não podem dar essa paz, não é? E fica vendo a pessoa ainda ali, buscando fora. Não é fácil, entendeu? Não é fácil. E a gente sofre, oferta, né? Tudo. A gente fica no mesmo estado que ele tá. A gente tá de mãos dadas com ele, né? Vivendo essa realidade. Então, gente, amém? Só comentar mais algumas coisas das partilhas, porque eu achei muito interessante, né? Então, nós somos esse oco que Deus criou para fazer maravilhas. Que é a ordem, né? O estado original é esse. É Deus habitando na criatura e vivendo nela. Então, a verdadeira felicidade é a gente chegar ao propósito de que nós somos criados. É verdade. O homem precisa, tá? Passar por esse processo de cansaço a si mesmo. Vocês estão percebendo assim? O homem é muito cansado, né? Ou um cansado do outro, né? Cansado da humanidade, né? Meu Deus, olha onde o homem está chegando. Todas essas informações assim, para a pessoa ver, a pessoa precisa ver a deformidade que ela está e que o mundo está, para ela perceber realmente a realidade do que é a falta de Deus e querer Deus, né? Precisa disso. Isso tudo é para encaminhar para o conhecimento de si mesmo. Olha, sem Deus, filho, eu sou essa porcaria aí. Sem Deus, eu sou isso. Então precisa acontecer isso, né? Então é muito necessário. E fala uma coisa muito importante, né? Que a felicidade é a gente chegar ao propósito de que nós somos criados por Deus, mas isso precisa ser real. O homem precisa acreditar nisso, porque a pessoa não acredita. Acha que a felicidade está no material, no palpável, mas Deus eu não vejo. O dinheiro eu pego na mão, né? A pessoa pensa no material, no palpável, né? Então, assim, ela precisa acreditar que a verdadeira felicidade está nessa vida sobrenatural, sim. Está vivendo nesse propósito que só Deus realmente pode preenchê-la, né? Que só Deus realmente é a felicidade, entendeu? E que ela foi feita para a felicidade dele e ele é a felicidade dela, um completa o outro.
entendeu? Não que Deus seja incompleto, mas tem esse elemento de que o homem foi criado para amar Deus de volta e ele espera isso. É, como que eu posso falar? Direito dele. É o direito dele, ele é nosso dono. Ele é o direito, né, do Criador. Mas ele não quer isso forçado, ele quer que o ser humano mesmo tome consciência. Então, o ser humano precisa tomar consciência do propósito para o qual ele foi criado, entendeu? Quando ele viu que não está dando certo, é para ele perceber, nossa, isso aqui não está dando certo, não é meu propósito, entendeu? Isso aqui só está produzindo sofrimento. Sofrimento, gente. A gente está vendo aí a vida desses famosos de Hollywood, tá indo tudo pro buraco. Tá indo tudo pro buraco, agora tá todo mundo escondido, porque tá cheio de comparsa, né? Do cara lá, né? Do Didi. Estão tudo escondido. A- as mentiras de Hollywood sendo revelada, né? A mentira dessa vida que ostenta pelos filmes, né? Uma vida maravilhosa, uma vida rica e maravilhosa. E aí agora está sendo mostrado realmente a realidade deles, podres, 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 sabe? Tá, a máscara está caindo. É muito importante o que está acontecendo nesse tempo, para as pessoas perceberem, gente, não é dinheiro que traz felicidade, não é fama, sabe? Não é, porque essas pessoas para chegarem lá, elas coligaram com o demônio, elas fizeram acordos com o demônio, elas fizeram acordo com as trevas, elas foram omissas, entendeu? Elas fizeram muitas coisas, pactos, para chegar até lá. Teve um preço a pagar, né? E você acha que elas estão felizes? Muitas são drogadas, viciadas, entendeu? Vivem no vício da bebida. Muitas são depressivas, bipolar, transtorno bipolar, né? Entendeu? Porque esse é o preço do pecado, é a consequência da culpa. Entendeu? Esses tormentos. Então elas vivem esses tormentos, gente. Elas não estão vivendo céu na terra, não. Elas estão vivendo inferno na terra. É fácil, gente. Eu não falo que o demônio pode ser fantasiado de um ser de luz. Elas podem estar lindas na foto e no tapete vermelho, lá no Oscar. Lindas. Mas não é a verdade que elas estão vivendo, não. Não é a verdade. Aquilo ali, a gente, a televisão é enganosa. Entendeu? É muito fácil nas câmeras fingir uma coisa, dissimular é muito fácil. Mas a felicidade não pode ser simulada. Entendeu? Não, não adianta, não é duradouro. O preço vem, a conta chega, a máscara cai. Não, elas não conseguem manter isso, sabe? É uma vida muito pesada mesmo. Entendeu? Então não é a verdadeira felicidade. Então o homem tem que abrir os olhos para isso. E hoje Deus está deixando as claras porque abre os olhos dos homens, as consciências. Entendeu? Então é ridículo um homem comparar a felicidade com o material. No material ele busca. Por isso que essa teologia da prosperidade é uma porcaria. Entendeu? Eles estão tentando coligar uma coisa com a outra. Ou você serve a Deus ou você vê o dinheiro. Entendeu? Ou você vive para a terra ou você vive para Deus. Entendeu? Não dá, não dá, não são coisas que não dá para misturar. Entendeu? É ridículo, porque o homem só pensa aqui agora. O homem associa a felicidade dele material, mas, gente, essas coisas passam. Ele não reflete que ele pode desaparecer qualquer hora, igual esse exemplo da sombra. Ele não reflete que ele pode desaparecer a qualquer momento daqui. Que ele pode não estar aqui para investir, para pegar o dinheiro dele, que está tanto guardando o celeiro dele lá, igual o rico lá. Ai, agora eu posso relaxar, porque meu celeiro já está lotado. Quando ele pensou isso, era a hora dele ir embora. Entendeu? Ficou tudo aí. Então a pessoa não percebe que a felicidade não está só no que você vê aqui agora, não. Ela é eternidade, é uma coisa que eterniza, ela é algo da alma. Ele é algo da alma, não é algo corporal, entendeu? No corpo você sente os efeitos da alma, né? Mas é alma, é algo espiritual, é algo que não passa, é algo que os males dessa terra não podem tirar, né?
É algo concretizado, concreto, verdadeiro, que está assim sobre a rocha, não é sobre a areia, né? É uma coisa fixa, verdadeira. Só Deus pode produzir isso, né? A felicidade o segredo da felicidade é a alma e Deus, como Nossa Senhora fala. É a alma e Deus, os dois unidos. Sem isso não tem verdadeira felicidade. E isso não é só que agora. O homem esquece que ele não é eterno. O homem vive na ilusão. Ah, e pode até ver notícia de gente morrendo, de gente indo embora. Mas ele não liga a pessoa dele, né? Ele não faz aquela meditação. Meu Deus, amanhã pode ser eu. Pode ser comigo. Né? Eu vou passar. É como se ele esquecesse, assim, não refletisse. É como se a consciência dele tivesse, assim, anestesiada para isso. Sabe? É uma coisa assustadora, né? Mas ele precisa lembrar disso. E Deus está fazendo de tudo para acordar as consciências das pessoas, para elas lembrarem disso. O nada que é ação, né? Quando elas veem aquela pessoa que morreu, aquelas coisas que acontecem, elas vão vendo assim, o nada que elas são. Eu sou passageiro, eu passo, elas precisam, né? É muito importante. Entendeu? Deixa eu ver mais o que aqui. Então, é isso que Deus quer de nós. Ele é aquele que nós deveríamos deixar tudo para buscá-lo. É quem vale a pena. Pois é para a eternidade, gente. Só Deus não passa. Só Deus permanecerá. Só Deus. As coisas passam, mas Deus não. Entende? Deus não passa. Aí a pessoa pensa assim, eu me acerto com Deus depois, igual a Andresa Urach. Depois, lá na eternidade, eu e Deus nós resolvemos. Sabe? Assustador. Entendeu? É muito sério. Ele não é só para essa vida, também ele é para a eternidade. A pessoa tem que perceber isso, né? Quando a gente entende isso, a gente sabe que vale a pena deixar tudo por ele, que você não vai querer as ofertas desse mundo, o que passa, gente, não dá nem para comparar, é ridículo. Nossa Senhora, comparar Deus com dinheiro, tipo, né? Não tem, né? Isso é, Nossa Senhora, entendeu? Então não tem coisa mais preciosa do que compartilhar, gente. Compartilhar nossa vida com Deus, né? Viver com Deus, viver para Ele, compartilhar essa vida, né? O que Deus compartilha conosco e o que nós compartilhamos com Ele, como família, né? Ser toda dele, trocar tudo por Ele, entendeu? É a coisa mais preciosa, é o que a gente deseja que as almas entendam essa mensagem, que essa chega até elas, né? Esse desejo realmente de Deus, mas um desejo assim genuíno, um desejo verdadeiro, verdadeiro, uma consciência verdadeira não só assim, ai, porque senão, né, Deus vai tirar as bênçãos de mim, ai, porque senão eu vou pro inferno. Esse não deve ser a conclusão de querer Deus. Ai, porque senão eu vou pro inferno, queimar no fogo do inferno, né? Ai, eu não quero passar a eternidade. Não, é amor. É querer Deus. É uma decisão verdadeira. Então, gente, por isso que ele não trata a gente como robô e por isso que ele não quer amor forçado. Porque ele quer uma decisão verdadeira por ele. Então você fala assim, mas Ruth, não é só tirar as coisas do mundo? Não é só fazer desaparecer tudo? Para tirar os olhos das pessoas nessas coisas? Aí elas vão achar assim, é porque sobrou só Deus. Não. Elas têm que ver tudo que pode ser oferecido, sim. Tudo. Elas podem ver todas. Eu tenho possibilidade de fazer uma decisão sem Deus. Eu sou livre. Elas precisam viver concretamente a liberdade delas. Não é forçado. Elas precisam ver que elas podem escolher uma realidade sem Deus. Elas podem ir pela própria cabeça. Pode. Apesar que mesmo assim, se elas podem ir, é permissão de Deus, né? Quem sustenta a vida delas. Mas elas podem achar, pelo menos. Elas podem querer racionalizar e pensar, não, sou eu mesmo, preciso de Deus não, é eu. Elas podem decidir isso.
É triste, mas elas podem decidir isso. E a gente entende e apoia Deus. A gente sabe que é o melhor, porque por causa desse elemento da consciência, da verdade. Se você gostaria de forçar seu marido a te amar, porque não tem outra escolha, não tem mais mulher nessa terra. Tem muita mulher nessa terra. Onde meu marido for, ele vai ver opção. O tempo todo. Tem mulher para todo lado. Entendeu? Ele tem que ficar comigo por escolha. Se ele falar, se eu não quero mais, o que eu posso fazer? Eu não posso amarrar ele. Seria horrível, seria falso. Qualquer coisa que viesse disso seria falso. E você acha que Deus merece isso? Então, o homem, o ser humano vê as opções, mas tem droga ali no outro lado, Ruth. Tem droga, tem arma, tem prostituição, em todo lugar. Tem de tudo para o homem desviar de Deus. Aí que é o bonito. Ruth, mas não são essas coisas que atrapalham? Nasce do coração da pessoa, gente, a decisão. O amor é de dentro para fora. Não é as coisas externas que podem te levar a amar ou não. O amor é uma decisão. É o movimento da alma em direção a um bem. Ou ela quer um bem terreno, ou ela quer Deus. Então, se ela quer, ela não vai, gente. Ela vai até ele. Deus talvez quer mostrar para o homem que ele é inteligente, que ele sabe sim. Ah, não sei escolher não, não é a gente não é um rato de laboratório que é condicionado à experiência. Ah, não, é o ambiente que forma o meu caráter. Não, mentira, mentira. Não, sim, o ambiente forma sim meu caráter, sim, o ambiente, sim, tem pecado ali, tem cigarro ali, tem droga ali. Filho, mas se você não quiser pecar, se você quiser Deus, pode ter droga, pode ter gente dentro da sua casa usando. Mas se você quer Deus, acabou. Então, assim, tem que ser uma resposta real, consciente. Tem que ser uma resposta real, consciente do ser humano. Deus não pode também forjar uma situação que obrigue ele a dar aquela resposta, porque tira dele todos os empecilhos. Não, não tem vitória, não tem esforço, não tem sacrifício. É nessa realidade que nós estamos e que nós devemos fazer o nosso verdadeiro sacrifício de amor, de voltar para Deus. Nós temos que voltar agora e pagar o preço. Porque tudo que está ao nosso redor não foi Deus que colocou essas realidades de cigarro, de pecado e de tudo. Foi as escolhas dos próprios seres humanos. Foi tudo fruto do pecado original. Então a gente não pode dar um de vítima e falar assim: me arrebata para me te amar. Me tira da terra, então e me põe no céu, porque lá no céu eu vou te amar e fazer todo o sacrifício por você. Fácil. Vai fazer isso no inferno. Vai amar Deus vendo o demônio. É o que nós estamos vivendo na terra. Nós estamos vendo demônio para todo lado. É agora que é o tempo. É aí que ele quer, né? Amar. Amar mesmo em meio ao demônio. É, mesmo em meio às trevas, é. É aí que se vence também o mal. É a guerra é aqui. Aqui é o campo de batalha. E campo de batalha não é fácil, não é um ambiente assim agradável. É um ambiente de batalha. É uma guerra espiritual. Mas ele quer, e não, a gente não luta sozinho. É isso que é a chave também. A gente não tá sozinho. Não é a gente lutando e amando. É Deus amando em nós. Se você sabe que você é um nada e você quer Deus, você acha que ele, você querendo ele, decidindo por ele, porque o que você tem que, a única coisa que você faz é dizer sim. Quem vem com a força, quem vem com a graça, quem te sustenta é Deus. Você não tá sozinho nisso. Quem caminha para Deus não caminha sozinho, né? Entendeu? Não caminha. Amém?